A manchete é: PT tem dificuldades para costurar alianças nos estados. E aí, o lançamento da candidatura de Lula, que gera tanta expectativa entre os petistas, pode ser adiado. Nesse primeiro trimestre de 2022, a comunicação do PT tem priorizado o diálogo com veículos locais. Dia sim, dia também, Lula lá, conversando com rádios e TVs do interior do Brasil sobre problemas locais, alianças locais, por aí afora, né? Só que invariavelmente aparece alguém assim para pensar fora do seu quadrado. Aconteceu agorinha numa conversa que o Lula teve com a rádio de Criciúma, chamada Som Maior, Santa Catarina. Lula, o Brasil vem sofrendo muito com uma polarização belicosa, violenta, de partidários defensores Lula-Bolsonaro, lulismo-bolsonarismo. O que o Lula pode ou vai fazer para acabar com esse fla-flu, Lula? Seja na campanha, seja depois na possibilidade de reassumir a presidência do Brasil. A pergunta é a de sempre, mas a resposta vai ser também? Avalie aí. Toda e qualquer política tem polarização. Ora, o Figueirense, quando vai jogar com o Itajaí, com o Criciúma, ou seja, tem polarização, tem duas torcidas, cada um gritando o nome do seu jogador, cada um festejando o gol. Ou seja, você não pode imaginar que na França tem eleição sem polarização. Você não pode imaginar que nos Estados Unidos tem eleição sem polarização. A própria eleição, pelo fato de ter mais que um partido político, ela já é polarizada, sobretudo quando tem dois candidatos que estão ocupando o primeiro espaço na pesquisa da opinião pública. Entender como o Lula lida com esse tema é muito importante para a gente conseguir imaginar os rumos da disputa eleitoral. Perceba que a tese dominante é a de que o PT é radical, é o equivalente na esquerda àquilo que o bolsonarismo representa à direita. Essa ideia está muito bem ilustrada no famoso editorial da Escolha Muito Difícil. Editorial que estabelece que o problema não é o bolsonarismo, com seus ataques ao STF, com seus desejos de um novo AI-5 e por aí afora. Não, o mal é a polarização. Então, é preciso parar com essa bobagem de achar que a polarização é ruim. A polarização significa que as pessoas estão vivas, significa que as pessoas têm lado, significa que as pessoas defendem aquilo que acreditam. Eu preferia a polarização que eu tinha com o PSDB, com o Fernando Henrique Cardoso, com o Alckmin, porque era um debate mais democrático. Agora, o fato de ser o Bolsonaro facilita a nossa vida porque a gente quer acabar com o fascismo nesse país. A gente precisa fazer com que o Bolsonaro, saia do governo para a gente reconstruir a democracia no nosso país, reconstruir a economia do nosso país. Opa, e tem uma frase muito boa aí para destacar, né? Preferia disputar com o PSDB, de certo porque eram adversários mais civilizados. E aí ele reconhece que o Bolsonaro facilita a vida dele? Será que isso dá manchete? Ou se dá. Polarização com o Bolsonaro facilita a nossa vida, diz Lula. Pois é, né? Colocando assim, só esse trechinho aí na manchete, abre-se muitas possibilidades de interpretação. Com um pouco de maldade, daria até para dizer que o Lula está curtindo o governo Bolsonaro, o que reforça aquela tentativa lá de igualar bolsonarismo e petismo. Escolha muito difícil, etc e tal, né? Mas tem mais coisa. A campanha do Bolsonaro vai trabalhar pesado para mostrar que o Bolsonaro é um cara honesto, apesar dos esquemas das vacinas, apesar do direcionamento de verbas do Ministério da Educação, apesar de acobertar garimpeiro, apesar dos pesares, corruptos são os outros. E aí, vai dizer o quê? Ô Lula, as sentenças e as penas contra o senhor foram derrubadas, foram anuladas, mas, mesmo assim, ficou muito vinculado à sua imagem e à do PT a marca da corrupção. Consegue reverter isso, Lula? Como reverter isso? Eu estou tranquilo porque isso já foi revertido. Mas veja, na medida em que a Corte Superior desse país reconhece que o julgamento meu foi uma farsa, que a denúncia foi uma farsa, uma mentira, eu não tenho que ficar preocupado com mais nada. Quem tem que ficar preocupado é que quem contou as mentiras contra mim vai ter que se explicar historicamente. E é bom estar com o discurso afinadinho, porque já tá na hora aí de marcar presença na TV aberta. Olha lá, ó.
Lula estreia a campanha na TV com motes da esperança e da reconstrução do Brasil. Esperança e reconstrução. Reconstrução acho que é óbvio, né? É só falar do empobrecimento que está rolando aí no Brasil, comparar com a situação econômica que a gente tinha até uns anos atrás, não é muito difícil. Agora, esperança. Esperança é sobre o quê? Olha lá, ó. A primeira ideia da esperança é uma forma indireta de criticar o que aconteceu desde o impeachment de Dilma Rousseff, do PT, até os dias de hoje, no governo do Jair Bolsonaro, que está no PL. Então vai rolar uma tentativa explícita de mostrar para o Brasil que o antipetismo, ou talvez até a antipolítica, né, transformaram esse país num lugar pior. Porque assim, para cada Romero Jucá surgiu lá um Arthur Duval. E hoje a gente está aí, tendo que lidar com essas novidades escrotíssimas que surgiram na política brasileira depois de 2015 e com o Centrão. Porque o Centrão vai continuar por aí, isso não vai mudar. Ah, mas não vai mesmo. O Centrão é um conjunto de partidos políticos, sabe, que se juntam para tentar apoiar o governo de acordo com aquilo que pensa o governo. Ninguém consegue governar sem a construção de uma maioria no Congresso Nacional para votar os projetos de interesse do governo e eu espero que de interesse da sociedade brasileira. Tá? Eu acho que tem momentos em que o Centrão, por exemplo, ele foi criado na Constituição de 88, né? Quando a gente estava avançando nas questões sociais, na Constituição de 88. Então eu lembro hoje do deputado Fiuza, lembro do deputado Roberto Cardoso Alves, sabe, propondo a criação do Centrão para tentar evitar os avanços da esquerda. E a partir daí esse Centrão se organiza sempre e qualquer presidente da República eleito democraticamente tem que conversar com essas pessoas, independentemente de você gostar ou não. Você tem que conversar em função dos projetos que você manda para o Congresso Nacional, de interesse do povo brasileiro, de interesse da indústria nacional, de interesse do sindicalismo, ou seja, você não tem como não conversar. E aqui vem um problema, né? Bolsonaro se cercou de um aparato jurídico e tanto. Nisso o cara foi competente, hein? Os filhos compram imóveis com dinheiro vivo, os ministros beneficiam pastores e nada, absolutamente nada acontece. Em qualquer âmbito em que o governo pudesse ser fiscalizado, tá tudo dominado. E se alguém ousar investigar, vaza. Eu não vou esperar fuder minha família toda, de sacanagem, o amigo meu, porque eu não posso trocar alguém da segurança na ponta da linha que pertence à estrutura. Vai trocar. Se não puder trocar, troca o chefe dele. Pode trocar o chefe dele? Troca o ministro. E ponto final. Não estamos aqui para brincadeira. É impossível convencer a opinião pública de que não houve corrupção nos governos do PT. Houve antes, houve durante, houve depois, continuará havendo. O que resta é tentar demonstrar que, no mínimo, os mecanismos de controle estavam funcionando, ao contrário de agora. E as falas do Lula, nessas entrevistas aí para emissoras locais, elas sinalizam que a campanha vai justamente por aí. Porque você lembra que no governo do Lula e da Dilma não tinha tapete. As coisas não eram escondidas, qualquer denúncia era apurada, contra quem quer que seja. O que acontece agora? O que acontece agora é que as denúncias são engavetadas, ninguém investiga, sabe, o Ministério Público não investiga, não acusa, não há uma solução. É só ver o Bolsonaro e a família dele para ver o que está acontecendo. É só a gente perceber que ninguém até agora foi investigado por causa da rachadinha, ninguém foi investigado por causa da quadrilha, sabe, da compra de vacina. Então, quando você não permite a investigação, aí você vai dizer, não tem corrupto no meu governo. É só investigar que você vai ver o que vai acontecer, sabe, nesse governo e em qualquer outro governo. Paralelamente a essas conversas com as emissoras regionais, o PT vem tentando resolver algumas alianças nos estados. Quer dizer, nesse momento, tanto a comunicação quanto a política de bastidores, elas estão concentradas em questões regionais. E nem tudo tá indo muito bem não. Olha lá, ó. A corrida de obstáculos de Lula até lançar sua candidatura no O Globo. Obstáculos, muitos. O mais simbólico é na Bahia, onde o partido perdeu um aliado histórico, que é o Partido Progressista, um expoente do Centrão. Há também indefinições em estados decisivos, como Minas Gerais, que é o segundo maior colégio eleitoral do Brasil.
Além disso, Lula cria embaraços com potenciais partidos aliados, como o PSD de Gilberto Kassab e do presidente do Senado, o Rodrigo Pacheco. Não faz muito tempo, as colunas políticas estavam aí coalhadas, estavam cheias de informações sobre o lançamento da candidatura de Lula. Todo mundo dizendo que o PT tinha grandes planos, tomariam as ruas em abril para não sair mais, mantendo a mobilização até o final da eleição. Só que essas questões regionais aí tendem a atrasar tudo. Diante dessas dificuldades, o PT vem adiando o lançamento da pré-candidatura de Lula, antes previsto para abril e agora programado para o começo de maio. Quem parar para pensar no contexto vai sentir que há aí no ar uma ansiedade sobre o lançamento da candidatura de Lula e principalmente sobre a tentativa da esquerda de retomar a presença nas ruas, que tradicionalmente sempre foram suas, né? É que hoje, em algum lugar desse Brasilzão, tinha alguém aí, em algum clube de tiro, treinando sua mira, apontando para um Lula impresso num pedaço de papel. Os bolsonaristas foram ensinados a acreditar que os seus opositores são ladrões ou pervertidos ou ambos. E sendo assim, toda e qualquer violência se torna justificável. Qualquer um que for para a rua para se manifestar contra a milícia que se apoderou do Brasil, corre um risco real. Só que, quando o perigo é real, a coragem também tem que ser. Para continuar fazendo conteúdo e, quem sabe, expandir o projeto, o Meteoro depende de contribuições. A chave Pix do canal é essa aí, pixmeteoro@gmail.com. Você pode ajudar, mas claro, só se você quiser. Muito obrigada por ver esse vídeo até o final.